Olá meus amigos do Portal Jurídico Bebendo Direito, eu sou o professor Gleison Lima e vou trazer mais uma dose de conhecimento jurídico para os senhores. O que nós vamos tratar hoje aqui? Uma legislação penal especial, especificamente sobre o acesso ao inquérito policial e a relação sua com a Lei de Abuso de Autoridade, que é a Lei número 13.869 do ano de 2019, que entrou em vigor esse ano de 2020. O que a gente quer conversar sobre esse assunto? Primeiro ponto, a gente quer falar que essa lei de abuso de autoridade, ela trouxe uma revolução em termos de entendimento sobre alguns crimes que estão ligados a quem pratica abuso de autoridade. E um deles, especificamente, está ligado exatamente em relação ao acesso que o acusado, o seu advogado, o seu defensor, deve ter àqueles procedimentos que estão tramitando contra ele. Se há um inquérito policial, se há um procedimento investigatório criminal, lembrando que inquérito policial é geralmente conduzido pela Polícia Civil e pela Polícia Federal. Procedimento investigatório criminal, conhecido como PIC, ele é conduzido pelo Ministério Público através de uma resolução própria, resolução número 181 do Conselho Nacional do Ministério Público. O termo circunstancial de ocorrência, né, que é a mais rasteira, que eles chamam dos procedimentos aí, que faz a notícia do fato e já leva direto para os juizados especiais criminais. Termo circunstancial de ocorrência está ali previsto na Lei 9.099 de 95, verificação de procedência das informações, que é antes de se instaurar o inquérito policial. Muitas vezes as autoridades fazem esse tipo de verificação antes de se instaurar. E nesse caso, para se ter acesso ao inquérito policial, o advogado ele não precisa de ter sequer uma procuração. Claro que nos autos sujeitos a sigilo, de acordo com o próprio Estatuto da OAB, lá no artigo 7º, parágrafo 10, ele já trata que, se for autos sujeitos ao sigilo, sim, ele deve ter procuração. Mas nos demais casos, ele não precisa sequer ter procuração, falando que está representando aquele seu cliente. Então, a súmula vinculante número 14, que já tinha vindo do STF há já mais tempo, ela garantia ao defensor, no interesse do seu representado, o amplo acesso aos elementos de prova que já estão ali nos procedimentos investigatórios que em trâmite. É claro, não vai entregar toda a informação, porque há coisas que são em sigilo. Por exemplo, se vai ter uma operação, uma interceptação telefônica, não faz sentido dar esse tipo de acesso ao defensor. Mas a súmula vinculante, número 14, ela veio exatamente para proteger esse advogado na sua prerrogativa, e inclusive prerrogativa prevista no artigo 7º, incisos 13 e 14 do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, né? Então, nesse sentido, o acesso ao inquérito policial, esse procedimento investigatório, PIC, TCO, VPI, qualquer um deles é permitido, é autorizado por lei para o defensor, para que ele do acusado, o seu advogado, que ele possa ter acesso àquilo ali e melhor defender o seu cliente. Agora, não existia parte penal para isso. Então, aí o que aconteceu? A Lei de Abuso de Autoridade, precisamente no seu artigo 32, ela trouxe uma novidade, que foi criminalizar a conduta daquele que nega acesso aos autos de procedimento investigatório que está tramitando contra alguém. E mais, quem nega para o próprio acusado, para o seu defensor ou advogado, vai incorrer nesse crime que tem uma pena de detenção que chega até 2 anos. Ou seja, basta negar. Mas negar acesso não é só parte do crime. Negar também que esse defensor, apesar de ter tido acesso, que ele tire cópias daquele procedimento, também ingressa no crime do artigo 32 da Lei de Abuso de Autoridade, ou seja, proíbe criminaliza a conduta daquele que nega o acesso ou também que não deixa o sujeito tirar as cópias. Agora, detalhe muito importante, apesar da gente estar falando de inquérito policial, estar falando de TCO, VPI, tudo a parte penal, o artigo 32 também se aplica àquelas autoridades que se negam a dar acesso ou que o advogado possa extrair cópias, não só do penal, mas também de procedimentos cíveis, olha, inquérito civil entra aqui, e procedimentos administrativos que pode estar tramitando contra algum servidor. Bacana? Então, que fica essa dica. A lei de acesso, o acesso ao inquérito policial e a lei de abuso de autoridade tem uma grande relação, porque foi criminalizada a conduta daquele que se nega a dar acesso e a negar também a extração de cópias daqueles procedimentos. Bacana? Essa é a dica do Bebendo Direito de hoje. Um abraço.